Fala aí, galera. Esperando aqui Gustavo Palito, Rodrigo Gentili. Vão estar com a gente aqui. Por enquanto, ninguém online, mas daqui a pouco a gente começa. Está marcado para as 19 horas. Eu estou só esperando eles entrarem para a gente iniciar aqui a live. Vamos entrando, pessoal. Vamos entrando. E aí? Três pessoas assistindo. Quem estiver assistindo, por favor, fala um oi aí no comentário, para a gente poder identificar. A gente está usando essa plataforma StreamYard. Possibilita a gente falar em tempo real aí com vocês. E daqui a pouco o Palito e o Rodrigo Gentili vão entrar e a gente vai começar aqui o nosso bate-papo de hoje aqui sobre a educação musical à distância, que vem sendo uma tendência aí para a gente poder superar o distanciamento social e continuar trabalhando, né? O Rogério está assistindo. Está ouvindo bem aí? Jason. Beleza, Jason? Fica com a gente aí, ó. Daqui a pouco o Palito está entrando, o Rodrigo Gentili lá em São Paulo, o Palito em Santa Bárbara e eu aqui em Nova Odessa. Eu entrei um pouquinho antes para já ir contactando as pessoas, tendo mais espectadores, certo que também essa live vai ficar disponível lá, né? Rogério, Jason, estou recebendo aqui os comentários, ótimo som e imagem, estou esperando aqui meus amigos entrarem, marcamos para 10 para 7, já estão aqui comigo no WhatsApp, daqui a pouco eles já vão entrar aqui. Então, o áudio é impressionante, desse fone aqui, que é um fone velho, que acho que foi minha avó que me deu. E funciona bem, né? Esse microfoninho aqui. Gustavo Palito. Aí, Palito, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom? E por aí, como é que tá? Tô bem também, tamo aí, né? Tamo vivo. Então, graças a Deus. Graças a Deus. Tamo vivo ainda. Já tá ao vivo aí no Face? Estamos ao vivo. Meu irmão tá assistindo aqui, o Rogério, o Jason, que é técnico de som, né? Já fez som lá pro Rodrigo José, tá aqui assistindo também. Massa. Estou já conversando com o pessoal, explicando como que vai ser. A gente vai fazer um bate-papo sem muito combinado, para tentar compartilhar conhecimento aí sobre essa parte aí de... E olha, o Jason falou que você estragou a live, Palito. O que é isso? Ô, louco, cara. Onde você tá vendo isso? Eu não consigo ver, bicho. Dentro do StreamYard tem os comentários. Aí você clica lá, abre uma aba. Ah, eu tenho que conectar aqui o login. Dentro do StreamYard.
Eu tô aqui, tá? Vai dar live comments. Ele tá Ô, no. Rodrigo! Aí, agora sim. Boa. Ô, louco, Jason. Não é assim, não. Ô, louco, Estragou a cara. live. Bicho, eu não vou discordar dele, não, porque, olha, se for pelo lado visual mesmo, estragou pra cacete, meu. E aí, tudo bem aí, Rodrigo? Boa noite aí, Rodrigo, Gustavo, Rodrigo, beleza? Vamos esperar bater 7 horas para a gente começar. Enquanto isso, a Legal. gente vai enrolando aí. Você está com Mas- muito aluno aí? Está com muito aluno aí, Rodrigo, em São Paulo? eu tô com 28 aulas, cara. Mais ou menos, vai, né? 28 é muito. Já dei mais, cara. Mas, assim, o problema, na verdade, é tudo meio deslocado, né? Então, às vezes, a questão do tempo fica complicada, né? Você tem uma horinha entre uma aula e outra, e administrar isso é meio... E tô com uma produção também, né? Fora bandas, eu tenho 2 bandas, né? Eu tenho uma de cover, assim, para trabalho, que eu faço com o vocalista Fernando Messias e tal. Aí tem Efeito Catarse, que é um trabalho próprio, né? Centralizar. E as aulas, né? Coisa pra 21 caralho. mais 20, 28 alunos, todos agora estão fazendo aula à distância. Sim, todos. Todos fazendo aula à distância. Legal. Então Eu você vai ter bastante coisa para falar para a gente aí. perdi 4 aulas agora aí. Mas é isso. E vocês aí? Estão dando bastante aula? Como é que tá aí? Então, eu vou responder primeiro, aí depois eu passo a palavra aí, Palito. Eu trabalho em 2 prefeituras, né? Nas prefeituras a gente, em Americana, foi tipo férias forçadas, assim. A gente foi obrigado a tirar férias para justificar aí a ausência, a gente não podia estar presente lá na escola. Então, eles pegaram as férias que a gente ia tirar no final do ano, aliás, no começo do ano que vem, em janeiro, e anteciparam agora para abril e maio. Então, a gente ficou 30 dias de férias. Agora eu já voltei, dia 13, né, dia 14, já voltei, e durante esse tempo eles estão dispensando a gente para ficar em casa, mas já tem um protocolo meio pronto para seguir as aulas de instrumento, tanto quanto de teoria e percepção, online, né? Coisa que eu ainda não estou sabendo como vai funcionar. Até por isso eu estou fazendo essa live para pedir ajuda para vocês, né? Mas aula em grupo. em Hortolândia, desculpa, Rodrigo, fala aí. Desculpa, cara. As suas aulas são em grupo? Sim, eu tenho 7 turmas, são turmas de uma média de 30 alunos por turma, em Americana, a maioria turma de adultos, né? São de 16 anos para cima, mas eu tenho algumas turmas que são adolescentes, de 11 a 15 anos. Em Hortolândia, a realidade foi que eles também deram uma dispensada nos professores, e lá eles criaram uma espécie de um blog, que é um blog institucional, é um blog próprio da prefeitura, que é usado para toda a rede de educação, publicar conteúdo para que as crianças pudessem fazer aula online, seja de português, matemática, música, qualquer coisa, né? Não estava funcionando muito bem, mas recentemente o coordenador mudou a abordagem. Antes a gente fazia, cada professor, um planejamento. Agora a gente junta todos os professores num meeting assim, e a gente faz um planejamento só em grupo. E aí, com mais ideias, a gente conseguiu fazer um trabalho, por exemplo, voltado a essa área de educação à distância para criança, para que eles possam tocar em casa e tal. É um trabalho voltado para música brasileira, baião. Eles tocam, por exemplo, a zabumba com um galão de água, colherzinha, essas coisas. Tudo que eles têm em casa. E aí eu fiz aqui umas gravações, os outros professores fizeram alguns vídeos.
outros professores fizeram a parte escrita em PDF. Então, tudo isso para um único objetivo, que é fazer eles terem uma vivência de tocar uma música, de dançar, de se divertir, essas coisas, né? E no mais é isso, né? Eu tô mais, como é que fala, sendo instruído pela minha coordenação, eu não tenho muita liberdade para escolher fazer do meu jeito, mas eu posso dar as minhas ideias, às vezes elas são acatadas lá e a gente segue adiante, né? Sim. E você aí, Palito, como que tá? Cara, eu tô com 25 aulas semanais aí, que é, né, um aluno ele faz uma aula por semana. Diminuiu um pouco, né? Tava com um pouco mais aí antes da pandemia, que tem aquele lance daquele mito de que a aula online não dá certo, de que eu prefiro presencial. Muita gente ainda tem o pé atrás com isso. Então, às vezes, você quer até que convencer a pessoa, não, vamos experimentar, você vai ver como é que é, aí você tira suas conclusões, se vale a pena ou não. Geralmente, 99,9%, depois que faz a primeira aula, gosta e continua. Mas o mais difícil é ultrapassar essa barreira de fazer a pessoa querer experimentar, porque tem aquele pé atrás. Eu não vou dizer preconceito, mas eu vou dizer aquele receio de, mas será, cara? Porque eu vou fazer online, mas não sei. Porque... Então, depois que a pessoa acaba experimentando, ela acaba vendo que é uma boa também, que dá para aprender muito bem também, e acaba pegando firme, acaba ficando com a aula e tal. Teve alguns alunos que preferiram esperar passar aí todo esse caos que a gente está vivendo para voltar, para retomar a aula presencial, por vários motivos, né? Às vezes o cara fala que não tem espaço em casa para ter aula online, a família é muito barulhenta, a minha internet não é boa, eu não consigo me concentrar olhando para a tela do computador, já ouvi algumas coisas assim. Mas o importante é que eu não tive uma queda muito brusca, assim, né? Porque apesar de ter banda, de ganhar dinheiro com palco também ao longo do ano, não é um dinheiro que eu conto como orçamento fixo, assim, não é um orçamento, não é meu salário é aula, então eu não tive uma perca ainda, graças a Deus, né? Mas aí sempre divulgando. O interessante é que a globalização, né, cara? Eu tô com um aluno lá na Inglaterra, tem um aluno na Espanha, Portugal, então assim, você acaba até meio que globalizando, assim. Lógico que são pessoas brasileiras que moram lá, até porque eu não conseguiria dar aula para espanhol, eu não consigo conversar. Mas assim, é bacana. A gente tem aí o Facebook, o Instagram para divulgar aí vídeo, enfim, eu costumo de vez em quando postar alguma dica, algum lance de técnica, algum lance de fraseado, às vezes até alguma informação harmônica, alguma coisa assim para instigar as pessoas a quererem ter aula, né? Mas é uma coisa assim que eu tenho para mim, eu não vou dar aula presencial enquanto não passar esse caos aí, porque eu não acho seguro, nem para mim, nem para quem está indo na aula, nem para minha esposa que está comigo em casa, que inclusive é professora do município de Piracicaba, na educação infantil, e está trabalhando em casa, está fazendo algumas coisas de home office também. Eu tive, infelizmente, você acaba perdendo o trabalho, porque algumas pessoas realmente querem só a aula presencial. Tem alguns colegas aí de profissão que eu sei que estão dando aula presencial, não julgo, cada um sabe da sua necessidade, todo mundo tem que trabalhar, mas eu tenho o meu conceito para mim, que enquanto eu não achar seguro eu voltar a trabalhar presencial, eu não vou trabalhar. Inclusive esse lance de live que a gente está fazendo hoje aqui, o pessoal falou para a gente fazer live com o House Kitchen, né, com a banda, algumas pessoas sugeriram até algumas parcerias e tal, mas eu preferi ficar em casa, né? Então o que a gente acabou combinando é o seguinte, agora eu tô com o Adson, Batera, a gente vai fazer um vídeo colaborativo, o Alexandre, que é um ex-aluno meu de americano, a gente vai fazer um vídeo colaborativo também, o Lucas Delfino, aqui de Santa Bárbara, a gente vai fazer um vídeo colaborativo. Estou conversando com o Jaeder Menossi para a gente poder fazer uma live mais ou menos nesse intuito aqui, mais voltada mais para o lance de estudo durante a quarentena, né? O Jaeder que tem uma técnica, né, que está num nível astronômico aí, para ele falar um pouco do como que está a rotina de estudo dele, como que ele costuma trabalhar, o que ele estuda mais, o que ele estuda menos, quanto tempo ele leva para estudar cada coisa e tal. Eu acho que essa pandemia veio para forçar a gente que é músico a se inteirar mais no mundo digital, porque até hoje, inclusive eu, tenho muita dificuldade em ter essa rotina digital, assim, de estar sempre fazendo. Eu já até peguei meu canal de YouTube, já coloquei, né,
comecei a tentar trabalhar com ele, pôr vídeo, toda semana tem vídeo, mas aí acabou que passou. Então, acho que está sendo um aprendizado para mim também, me tornar um cara mais digital aí, nessa era que a gente vive. Legal. Isso. Ó, vamos começar então, já deu 7 horas, o pessoal que está acompanhando pelo Facebook, eu estou vendo que tem 7 pessoas aí, vão comentando, fazendo perguntas. Eu comentei aí no Facebook que participando, comentando, vai ter alguns brindes, né? A minha parte aqui, o brinde vai ser o meu próprio álbum. Eu tenho algumas cópias aqui que eu vou disponibilizar, 3 cópias para hoje. Quem tiver aí comentando, eu vou sortear aqui, falar o nome de alguém aqui e vou dar de presente alguns álbuns aqui, são 3 álbuns, o valor do álbum é R$50, a pessoa vai ganhar isso daí. Aí vocês depois quiserem falar o que vocês querem doar aí de brinde, o álbum do Hell's Kitchen, do Efeito Catarse e tal, aí vocês vão também oferecendo o que vocês quiserem aí para os nossos ouvintes, né? Só antes da gente começar, vocês têm uma coisa em comum aí, vocês dois, porque eu acho que o Gustavo fez aula com o Mozart Mello. Eu me lembro que o Rodrigo tinha uma videoaula do Mozart Mello, quando eu era moleque na casa dele, ele ficava assistindo essa videoaula do Mozart Mello, né? Você fez aula com o Mozart Mello, Rodrigo? Não fiz, mas eu tive amigos que fizeram e eu acabei pegando muito material com o Mozart, do Mozart. O Fabiano Carelli, né, o guitarrista, que hoje é guitarrista do Capital Inicial e tal, ele fazia aula com o Mozart e eu peguei muito material do Mozart via Fabiano, assim, mas nossa, cara, de balde. Mas eu não cheguei a fazer aula com o Mozart, não. E o Palito foi aluno dele, presencial. Eu tive essa experiência aí. O Mozart, o primeiro material dele que eu estudei foi uma apostila que ele escreveu à mão, cara. Bem antiga, eu peguei ela em PDF. Você tem ela também? Uma apostila fenomenal. Eu estudei essa apostila aí, e aí o Fábio Pelúcio, que tinha o estúdio ali, o Anonimato, que depois virou Insônia. Ele foi fazer aula com o Eduardo Ardanui, e uma vez ele foi tocar no Clube do Vinil aqui americano, que era uma casa que tinha bem legal, bem rock and roll aí. E eu perguntei para ele o contato do Ardanui para fazer aula, e ele falou que ia me passar o contato para fazer aula com o Mozart Mello. E aí eu fui falar com o Mozart e tal. Essa daqui, ó? Eu não tô vendo, bicho. Essa aí. Essa aí. O cara ele até imprimiu. Pimenta, o homem prevenido vale por 2. Mas eu tenho esse PDF guardado até. Inclusive, muito do meu material didático que eu uso para dar aula que eu escrevi, eu me baseei muito nessa apostila aí, principalmente para a parte de formação de acordes e tal, né? Que é muito bacana. E aí eu entrei em contato com o Mozart via e-mail e ele falou que precisava fazer uma audição comigo para ver como é que tava ali, para ver se dava para acompanhar a turma que ele tinha no momento. Tem essa daqui também, quer ver? Cara, eu não tô vendo. Essa daí eu tenho também, pô, cara. Eu ia falar dessa aí agora. Milagres da internet, tudo em PDF, bicho. Aí liguei para ele falou dessa audição e eu falei, pô, eu não vou para São Paulo só para tocar lá e tal, até porque na época eu tinha acabado de começar a dirigir, eu não queria dirigir em São Paulo, tava meio assim, só que casou dele vir para Santa Bárbara, bem na mesma época, ele veio fazer um workshop aqui, e na época quem estava organizando o workshop era o Giovanni Bonfim, Pimenta. Legal. E aí eu entrei em contato com o Giovanni, expliquei a situação para ele, e aí eu fui tocar com o Mozart no workshop, a audição foi no workshop. Inclusive o Jair estava lá nesse dia também. E daí depois que eu toquei com ele, ele ofereceu para mim se eu queria acompanhar uma aula dele lá em São Paulo com a turma dele para ver se eu ia gostar, né? E aí eu fui, achei legal e cheguei a pegar umas aulas com ele lá, assim, foi muito bom para a parte de harmonia para mim, sensacional, assim, abriu minha cabeça pra caramba. E eu acho que eu tô até pensando agora nesse tempo aí que eu tô dando aula online, eu quero fazer aula online, então eu tô estudando aí algum tempo durante a semana para voltar a fazer aula com ele de novo, mas dessa vez quietinho aqui em casa, se precisar ir para São Paulo, né? E é isso, cara. Ele tá com curso novo agora também, tá super mais tecnológico, né? E, cara, é um cara super acessível, gente boa pra caramba, sabe? Engraçado. A gente conversou muito, às vezes que eu fui lá, sobre fazer ou não fazer faculdade de música, enfim, dar aula em grupo ou não dar aula em grupo, lance de estrutura, porque quando eu tinha aula com ele era eu e mais 5, se eu não me engano. A gente sentava numa roda assim, ele ficava na frente numa lousa, ele passava umas folhas imprimidas pra gente assim na época, pra ir acompanhando ele, pegava a guitarra, loop station,
para ficar gravando todas as bases para ele arranjar em cima e explicando e fazendo. E uma coisa que eu nunca mais esqueço, cara, que era legal, que ele pegava, tipo, vamos lá, o assunto de famílias, né? Que ele sempre falou famílias e tal. E aí ele dava algum exemplo desse assunto e ele ia falando, nossa, se fosse o bebop ia soar assim, se fosse um jazz ia soar assim, se fosse um clássico ia soar assim. Então ele dava exemplos para você de aplicação da ideia dentro de vários estilos ali simultaneamente. Ligava o loop station, gravava e saía arranjando em cima. Né? E uma coisa que eu nunca mais esqueço também, que eu uso com meus alunos até hoje, quando a gente vai estudar a formação de acordes em tétrades, né, com sétima maior, e ele zoava assim, ele catava a guitarra e falava churrascaria boi gordo apresenta acordes com sétima maior. E começava a tocar. eu uso essa piada até hoje também, sensacional. Bom, vamos lá. Ó, queria agradecer todo mundo que está assistindo aí. Eu vi que a Fernanda comentou, Matheus Nadim, Jason, Luiz Carlos, Rogério. Vão mandando mensagem aí, ó. Um abraço aí, Fernanda. Em breve a gente vai se ver lá na sala de aula, beleza? Bom, vamos fazer uma abertura rápida aqui só para explicar para o pessoal do que se trata, né? A minha ideia, com a amizade que eu tenho com o Palito aí de um bom tempo, o Rodrigo a gente se conhece desde 1993, eu acho, e é um bom tempo aí que a gente se conhece, e recentemente a gente se aproximou aí para fazer alguns tributos, né? Um a Newport, e agora vai sair aí, mais tardar aí domingo, né, Rodrigo? Mais um tributo aí ao Soundgarden, ao Chris Cornell, com a minha participação junto com ele aí, a gente está fazendo algumas coisas junto aí à distância na parte artística, né? Então, levando em consideração que a aula à distância vai ser uma tendência para mim, e já está sendo para o Rodrigo e para o Gustavo, a gente teve essa ideia de trazer para as pessoas como que está sendo essa realidade, para falar quais são as facilidades, as dificuldades, os prós e contras desse processo, e como que a gente pode seguir em frente usando essa ferramenta, né, digital, com todas as limitações que a internet impõe, né, ainda tem como fazer muita coisa legal, né. Para quem não me conhece, o meu nome é Rodrigo Barros, né, tá aí escrito aí, eu sou professor licenciado em música desde 2011, eu trabalho na Prefeitura Municipal de Americana, na Escola Heitor Villa-Lobos, como professor de Teoria e Percepção Musical, e também sou professor na Prefeitura de Hortolândia, na Educação Básica, trabalho em escola comum, de período integral, com crianças de primeiro a quinto ano, que é de 6 a 10 anos de idade, né? Nesse trabalho com crianças e adultos dentro das escolas de música, com grupos dando aula de teoria, eu fiquei com bastante dificuldade de imaginar como que eu ia fazer isso em grupo, né? Teria que elaborar alguns vídeos e disponibilizar esses vídeos no YouTube, porque para atender 40 pessoas num chat assim não é muito simples. Eu acho que seria até injusto com aqueles que não têm muita acessibilidade. Tem alguns alunos que são idosos também, ia ter um pouco de dificuldade com isso. Então ainda estou em discussão com a Prefeitura de Americana como que isso vai funcionar, né? E lá em Hortolândia a gente tem esse blog, a gente está fazendo material para apresentar lá. Fora isso, tem meu trabalho artístico, né? Eu sou o Rodrigo Barros solo aí, eu tenho um disco recém-lançado, que é um disco autoral, tenho um disco de blues, que eu também lancei tem menos de um mês aí, e estou sempre trabalhando com produção musical aqui no meu estúdio, que é aqui na minha casa, chama Pepper Studio. Tenho feito alguns trabalhos, o próprio álbum aí da banda Hell's Kitchen foi produzido aqui, e tem outros trabalhos aí que eu ainda vou produzir, a banda Stronger, que acho que é a próxima que vai sair, tá um trabalho bem legal, bem pesado, meio Pantera, assim. O próprio Jaeder Menossi, que foi citado, também já tá na agulha aqui, provavelmente eu vou ser o baixista também do trabalho, tudo ainda está em negociações, mas tudo convergeu aí pra gente se encontrar numa fase que ele tá voando e eu tô querendo pegar carona nisso aí. Bom, é isso. Vamos falar então sobre educação musical. Gostaria que o Gustavo então se apresentasse, falasse um pouco sobre, né, se apresentasse para as pessoas que não te conhecem, o que você faz, há quanto tempo, sobre o seu trabalho como professor e artista, para a gente poder iniciar aí. Sejam bem-vindos todos aí. Eu sou o Gustavo Palito, para quem não me conhece, sou aqui de Santa Bárbara, sou professor de guitarra e violão, só dou aulas particulares, não trabalho mais com escolas,
Eu já tive escola de música em Santa Bárbara, tive staff, acabei fechando quando minha mãe faleceu. Depois abri uma outra escola americana, que era a Galeria Rock Story, onde a gente vendia algumas coisas também, mas preferi trabalhar sozinho, não gostei muito desse lance de ter sócio, então preferi trazer meu trabalho todo para mim. Eu já escrevi aí 5 livros didáticos, né, que eu uso para dar aula, que são Dicionário da Guitarra Elétrica 1, 2 e 3, Dicionário da Guitarra Elétrica Blues e Violão para Iniciantes. Né? À frente do Hell's Kitchen, que é a minha banda, eu sou compositor, vocalista, guitarrista, fundador da banda também. A gente acabou de lançar mais uma música de trabalho aí, Who the Hell I Am, né, que foi o primeiro trabalho que a gente lançou depois do disco We Are the Hell's Crew, que foi gravado com o Pimenta no Estúdio Pepper, onde ele, além de produzir, ele foi baixista também. Né? Inclusive tem até um clipe nosso que ele está junto ainda, né? Antes da ideia. Foi um clipe que a gente gravou até antes de começar a tocar. E agora, no momento, estou aí, estamos, né, trabalhando, estou dando aula, estou melhorando a minha plataforma online que eu tenho, onde eu disponibilizo os vídeos de todos os exercícios práticos para os alunos poderem assistir em casa, entre uma aula e outra, né, para facilitar a vida deles. Estou tentando expandir essa plataforma, tentando melhorar os vídeos, gravar tudo de novo. Estou trabalhando num curso que eu pretendo vender, de harmonia e improvisação, né, um curso para vender para a pessoa estudar em casa mesmo. Eu recebi a proposta de uma amiga aí que estudou todo esse negócio de lançar curso, a plataforma, como que faz e tal, a gente está tentando desenvolver aí. E com o Hell's Kitchen a gente está aí programando para gravar mais uma música, né? Semana passada eu enviei para os caras aí 3 guias de 3 músicas que eu gostaria de gravar, a gente votou em uma, e agora estamos resolvendo o processo de logística para ir até o estúdio, poder gravar com o mínimo de aglomeração possível, vai um de cada vez, grava ali, depois... Inclusive essa última música que a gente lançou, Who the Hell I Am, a gente tinha o plano de fazer um clipe bem legal, já tinha até conversado com os atores aí, já estava tudo certo. De repente chegou essa quarentena aí, parou tudo, a gente resolveu lançar sem clipe. Mas é isso, meu trabalho eu acho que está resumido nisso aí. E aí, Rodrigo, manda ver. Boa noite, meu nome é Rodrigo Gentili, sou músico formado pela Santa Marcelina, me formei em 2001. Aí eu fui guitarrista da Big Band, da Santa, de 2001 até 2006. Gravei um disco com a Big Band lá da Santa. Eu trabalhei no Conservatório do Brooklyn Paulista, aqui em São Paulo, que é uma escola que tem um nome legal aqui. Trabalhei lá durante 4 anos. Aí depois comecei a trabalhar também em particular, né? E com isso, lá para 2013, eu comecei a trabalhar com produção musical, né? Então aí eu venho trabalhando com as aulas particulares, nas escolas, né? Que eu dei aula, mais produção musical, né? Tem uma banda também, uma banda de rock pop, chama Efeito Catarse, a gente já tem um disco feito, estamos gravando o 2º disco agora, estamos terminando o 2º disco com o Thiago Bianchi, lá no Estúdio Fusão. Está sendo uma experiência bem legal. E é isso. Legal. Bom, feitas as apresentações, aí a gente pode passar para uma segunda fase. Eu fiz aqui uma espécie de pauta aqui, escrevi, mandei para vocês aí. O problema foi esse vírus, né? Ele impediu os alunos de estarem presentes nas aulas, seja aulas em grupo ou aulas individuais. Todo mundo ficou muito preocupado, né? Pô, vou lá, vou voltar com o vírus, melhor não ir, né? E aí começou esse lance, os alunos começaram a deixar de ir na aula, os próprios professores começaram a pedir para as prefeituras, dispensa a gente aí, porque a gente vai ficar doente, né? Então rolou uma pressão de todos os lados, assim, né? Para ficar em casa, justamente por conta de tudo que a gente via na televisão, e acabava tendo que acreditar, meio que forçado, porque todo mundo na televisão fala que é para ficar em casa, né? E hoje em dia acho que quase que não dá para confiar mais nisso. Não queria entrar nesse mérito político na nossa conversa, mas tá um saco, né, acreditar nisso, né? Meio chato, né? Tem hora que dá aquela sensação que a gente está sendo enganado, né? Será que realmente é tudo isso que estão falando? Será que não é? E sei lá que tem um plano por trás de tudo isso. E aí com esse isolamento, cara, assim, houve essa necessidade dos alunos migrarem, né, obrigatoriamente para continuar aprendendo, e os professores também migrarem para essa plataforma digital
que seria a única forma de continuar girando a economia de quem dá aula e quem vive disso, que eu acho que entre a gente aqui, vocês dois talvez estejam mais nessa dependência do que eu, por ser funcionário público, apesar de que isso não é para sempre. Se a prefeitura resolver, se a economia para 4, 5 meses, eles param de pagar meu salário também, não é tão simples quanto parece. O cara que é funcionário público lá tá bem, né? Eu tô cagando de medo da coisa não voltar, e aí eles pararam de pagar meu salário, e aí eu tô fudido também, né? Vou ter que migrar para a plataforma de dar aula aqui em casa, que nem vocês estão fazendo, entendeu? Então tá difícil para todo mundo mesmo, entendeu? Então, diante de tudo isso, eu queria começar falando com o Rodrigo, lá de São Paulo, né, que ele está num grande centro, né, as pessoas já estavam fazendo aula online, talvez até por consequência desse lance do trânsito, né, tem que sair de carro em São Paulo para ir até a escola do Rodrigo, deve ser uma coisa já meio chata, que já fazia as pessoas quererem fazer aula online. Como que foi o que mudou a partir do momento que o vírus surgiu para você, Rodrigo, em relação a você ter os seus alunos na plataforma digital, dando aula em vídeo à distância? Como que ficou para você aí em São Paulo? Não, então, aqui em São Paulo, esse problema da logística é um fato, né? Mas, assim, eu dou as aulas muito na casa dos alunos, vou na residência, né? A domicílio. A domicílio. E, então, assim, a maioria deles, alguns são aqui no meu estúdio e tal. E essa questão da logística é um fato mesmo, né? É um fato. As pessoas não querem se deslocar aqui em São Paulo mediante a tudo o que é o trânsito aqui, né? Violência. Violência, trânsito. Então, para evitar isso, a aula online ela é um dos fatores positivos, assim, né? Mas o vírus chegou, né? E aí não teve como, as pessoas não querem que eu entre lá, né? Então aí, né, trouxe para essa questão da aula online, né? E tá funcionando, eu acho que tá funcionando super bem, na verdade, né? A gente vai se adaptando. É óbvio que o encontro ao vivo é outra experiência, né? Você tocar junto com o aluno, né? Tem as questões dos delays que a gente até já conversou, nas questões de internet, né? A interação ao vivo sempre é melhor, né? Não tem jeito, mas acho que hoje isso é uma realidade, né? E eu tive até a experiência de alunos terem voltado a ter aula quando eu abri a coisa online mesmo, assim, porque aí eu abriu vários horários, né? Por não ter mais a questão da logística, né? Eu tenho uma logística, vou de um aluno, vou para outro, meia hora, 45 minutos, então abriu mais horários, né? Alguns alunos voltaram justamente por isso, naquele horário ele está na casa dele, né? Então ele foi possível retornar a fazer aula. Eu tive até volta de aluno, embora alguns, né, não aceitaram essa questão do online, né? E tem Você as dificuldades. continuou o valor que você trabalhava e o valor que você está trabalhando agora continuou o mesmo, né? Continuou. E foi assim que eu acertei com todo mundo, porque na verdade a gente achava que isso a gente ia ficar em casa um mês, 15 dias, né? No começo, lembra? Vamos ficar em casa, vai ser uns 15 dias, aí volta. E aí acabou ficando o preço, e o preço para mim muda por bairro aqui em São Paulo. Né? Porque eu tenho distâncias de 25 quilômetros para chegar na casa do aluno. Eu dou aula no Morumbi, eu moro na Moca, então existe preços diferentes. Mas o que a gente acertou foi manter os mesmos preços, né? Mediante porque a gente ia voltar logo. Agora é uma questão que está em aberto também, né? Na verdade é isso, assim. Essa questão ainda vai estar aberta. Se continuar as aulas online, né? O que seria aula presencial e manter online, né? Mas é isso. Eu acho que a questão online ela tem os seus prós e tem os seus contras, né? Como a gente já tinha falado. Ô, louco. Eu acho que caiu. Eu tô mexendo aqui, desculpa aí, eu tava tentando fazer um layout. Ô, Pedro. Foi mal. Ó, eu mexi aqui, foi sem querer, cara. Eita, Desculpa, pega. Rodrigo, pode finalizar o que você estava falando, desculpa. Não, é sobre isso, né? A questão online, o vírus deu até esse start também, né? Para mim, eu não trabalhava online antes. Eu comecei a trabalhar online mesmo depois do vírus. E estou gostando, na verdade.
Você tem a questão da qualidade de som, por exemplo, que você está executando, né? Se você vai na casa de um aluno, o cara tem um amplizinho mais simples, 2 guitarras ligadas ao mesmo tempo, né? Aí você não tem a qualidade que, por exemplo, eu tenho aqui no estúdio, né? De efeito, de equipamento, né? Então, isso é uma questão para mim, assim, como professor. Eu pego minha guitarra, eu tenho meu delay, minha distorção, né? Você vai na casa do aluno, já é uma coisa mais precária, né? Mas aí tem o contra, que é a questão de interagir ao vivo, né? A interação, né? Você tocar junto, tem as questões do delay, né? Da internet, que é para você interagir junto é difícil, né? Tentar os dois num horário. O próprio visual, né? O cara tem que ver lá seu braço, seu dedo no braço, assim e tal. Ao vivo é outra coisa, né, bicho? Coisa. Tem que ficar posicionando câmera, né? Mas funciona, eu acho que funciona. E pode ser uma alternativa até para quem não tem tempo, por exemplo. Essa questão que eu falei foi uma questão interessante. 3 alunos voltaram a fazer aula quando eu abri online, justamente pela questão dos horários. Eu, na época, não tinha horário, o horário que eu podia, né, não dava, e na questão online agora abriu mais horários, né? Você pega na madruga também? Não, na madruga ainda não rolou, mas vou até tarde, vai até 10, 11 horas, tranquilo, né? Não tem essa questão de você entrar na casa da pessoa num horário mais tarde, né? Você fica né, cada um tá na sua casa, no seu espaço, né? Então não tem aquela invasão também, né? Rodrigo, uma pergunta em relação a seus amigos que têm escola de música, né? Essas escolas que trabalham com o aluno ir lá e tal. Como que elas fizeram essa migração? Elas conseguiram que todos os alunos permanecessem fazendo aula à distância? Então, eu dou aula numa escola, até esqueci que é a UFORM, que é lá na Vila Mariana. E os alunos continuaram, né? Estão fazendo as aulas nesse mesmo esquema que o particular, tal, né? Embora quem tem plano, a escola tem a questão dos planos, né? Pelo menos a escola que eu trabalho é assim. Você tem planos semestrais. Então, alguns alunos, eu até perdi 2 alunos da escola agora, justamente por isso, assim, pela incerteza, né? A pessoa perdeu o emprego, que eu tinha um excelente aluno, estaria fazendo aula comigo com certeza, estava gostando, um cara que gosta de harmonia, tudo. E ele parou justamente porque o contrato dele foi suspenso, né? Então teve essa questão, ele acabou saindo. Então essa questão do contrato em escola, a pessoa fica com medo de fazer uma renovação de contrato para 6 meses, por não saber que o vírus está trazendo essa questão, né? Essa questão de ter uma incerteza. Será que daqui 3 meses eu vou ter empregado? Será, né? Então tem essas questões, assim, né? Então, para fechar contrato, as pessoas já estão mais pensativas, assim, não, né? Estão pensando para ver se vai realmente valer a pena, né? E isso foi uma questão, eu achei. Eu perdi 2 alunos por ter esses contratos mínimos de 6 meses, né? E pela incerteza, né, do que está rolando. Mas as aulas estão funcionando. Acho que quem está firme está fazendo tal, e driblando as dificuldades que a questão online traz, né? Mas tem os prós também, isso com certeza. Eu já me deparei com isso, essa questão do horário, do tempo, né? Legal, Gustavo, vou estender a pergunta para o Gustavo também, né? O Gustavo já estava trabalhando online, eu vi você dando aula para a gente em Recife, para outros países também e tal. Com a questão do vírus, mudou alguma coisa? Você segue a mesma coisa? Seus alunos Então, foram para casa, deixaram de ir, alguns cancelaram? Como que ficou para você? O que mudou, o que manteve, como que foi? eu comecei a dar aula online já há alguns anos. Eu lembro que em 2014 eu recebi o convite para ser colaborador lá do Cifra Clube. Então eu mandava bastante material para lá, né? Não era nada sobre tirar música, nada. Era mais questão de fraseado, técnica e tal, essas dicas que vão na internet. E por conta disso eu comecei a ter contato com pessoas do Brasil todo, por causa do Cifra Clube, né? Inclusive, logo que eu mandei, acho que o segundo conteúdo que eu mandei,
ele já foi parar na página principal lá, então todo mundo que entrava no Cifra Clube via aquele anúncio daquela aula, entrava para ver e tal. E aí eu senti a necessidade de começar a dar aula online por causa desses contatos que eu fui fazendo fora da cidade, fora do estado. E na época eu pensei o seguinte, cara, eu falei, eu acho que é melhor eu ter um material pronto para mim passar para as pessoas, para mim facilitar a vida delas e a minha. Então, se eu consigo enviar para o cara todo o material para ele já ter aquilo na mão, ele pode seguir pelo computador, ele pode imprimir, igual as apostilas do Ardanu e do Mozart que você mostrou aí. Então, eu comecei a dividir meu material por módulos, montar as apostilas, né? E no final eu consegui montar um material que é o seguinte, hoje em dia o aluno ele vem fazer aula, ele procura para fazer aula, eu pergunto o que ele quer estudar, qual que é a pretensão dele. Aí o cara me fala o que ele quer aprender, eu consigo pegar o material de todas as apostilas que eu escrevi, selecionar trechos delas e montar o material à parte para o cara. Por exemplo, hoje mesmo eu estava dando aula para um rapaz que é baixista, mas ele está fazendo aula comigo porque ele quer aprender conceitos harmônicos. Então eu peguei toda a parte das apostilas que falavam sobre formação de acordes, campo harmônico, funções harmônicas, progressão, cadência, transposição, modulação, empréstimo modal, montei um material para ele de harmonia e mandei para ele. Então a gente consegue fazer aula dessa forma. Não mudou muita coisa para mim, porque eu já vinha com bastante aula online. Né? O que mudou mais é que todo mundo passou a ser online. Eu tive aí em torno de umas 3 desistências também, né, por vários fatores. Um dos alunos parou porque o pai e a mãe são professores da rede particular e tiveram cortes salariais, porque as escolas não estão funcionando. Muitos pais estão negociando as mensalidades aí, e ficou naquela, teve corte, teve redução, não deu para continuar. Um outro porque disse que não tinha condição de ter aula em casa, porque não tinha espaço, não tinha um horário que ele estava sozinho, como sozinho, né? E um outro aluno simplesmente porque ele falou que não gosta de assistir aula online, ele não tem paciência de ficar no computador. Mas, ao mesmo tempo, teve outras pessoas que procuraram aula, igual o Rodrigo falou ali, que agora o cara tem tempo, então muita gente procurou aula e falou, cara, olha, fazia tempo que eu queria retomar, ou fazia tempo que eu queria estudar, não tinha tempo, agora eu tenho, então eu vou aproveitar para estudar com você, para colocar o estudo em dia aí. Então, muitas pessoas que já tinham cogitado de fazer aula, mesmo online, por exemplo, estou dando aula com um rapaz que é do interior aqui, eu só não lembro se é Ribeirão Preto, Botucatu, não lembro. Eu sei que a gente já estava falando dele fazer aula uns 2 meses antes, e ele estava sempre procurando horário. Quando chegou a pandemia, ele falou, cara, vamos fazer essas aulas aí, vai. Muita gente está usando isso até como terapia, porque está dentro de casa, o contato social é limitado, então você acaba ficando, principalmente para quem é ansioso, né? Fica naquela ansiedade o dia inteiro, eu não posso sair, eu tenho que ficar dentro de casa, então eu vou estudar um instrumento. E eu vou dizer, eu arrisco dizer para vocês aí que eu acho que essa quarentena vai produzir ótimos instrumentistas aí, viu, cara? Muita gente que tem o talento, que não estava dando atenção que o talento merece, vai começar a dar agora. Então você vai ver uma evolução muito rápida e muito forte de muita gente aí, porque os caras estão comendo guitarra, estão comendo música, é lógico. Eu não me considero um cara velho, mas também já não sou tão moleque, estou com 31 anos. Quando eu tinha 12, 13 anos, a única coisa que eu fazia o dia inteiro era tocar guitarra. Hoje em dia eu dou minhas aulas, eu tenho a parte de produzir cabana, os vídeos que eu faço, mas eu já não tenho mais aquela fome de ficar o dia todo. Pô, eu quero ficar com a minha esposa, eu quero brincar com meus gatinhos, eu quero tomar uma cerveja, eu quero assistir um filminho de terror que eu gosto. Então eu já não tenho mais totalmente meu tempo dedicado para isso. Só que a molecada que está vindo, que está começando a estudar agora, que por coincidência teve essa pandemia, eles estão descobrindo que jogo de computador não é a solução para tudo. Né? Então a galera está começando a pensar de maneira mais produtiva. Então eu arrisco dizer que no final dessa pandemia a gente vai ter ótimos instrumentistas entrando aí no mercado, porque a galera está se dedicando mais aí, bicho. Legal. Bom, eu queria só deixar um comentário a respeito desse tópico que a gente está falando da problemática aí, né, em São Paulo, aí em Santa Bárbara, no meu caso em Americana e Hortolândia, né? Como eu disse, eu trabalho nessas 2 prefeituras, e lá a gente segue o protocolo que é determinado pela secretaria, né? Lá em Hortolândia tem a Secretaria de Educação, tem a secretária lá, a Sandra, ela passa a ordem para o supervisor, que passa para o meu coordenador, que passa para mim, e a gente tem que seguir, né? E o protocolo lá tem um blog, a gente tem que fazer uns planejamentos, e a gente manda esses planejamentos para o nosso coordenador, ele seleciona os que estão mais adequados àquilo que pode ser feito em casa pelas crianças,
E aí ele publica nesse blog e as crianças recebem via e-mail, ó, tem material novo no blog, dá uma olhada lá. Aí eles podem entrar a hora que eles quiserem, uma coisa mais livre. Os pais são informados para incentivar que a criança acesse, porque se o pai não der essa força, a criança não vai acessar, né? Ela vai ficar o dia inteiro fazendo aquilo que ela quer, né? Não vai querer estudar. Em Americana ainda está nas tratativas, assim, a gente ficou realmente só dispensado. Lá a gente faz parte, no meu caso, o meu chefe lá, ele é subsecretário de Cultura, diretor de Cultura, né? Que responde à pasta da Secretaria de Cultura, que responde ao prefeito. E aí lá não tem o protocolo pronto também, né? Então, mas normalmente a gente vai acabar fazendo aquilo que eles decidirem lá, né? E pelo que eu fiquei sabendo por e-mail há pouco tempo, essa é uma informação para os meus alunos lá de Americana, as aulas vão ser online, tá? As aulas de instrumento, pelo menos nos próximos meses, aí até o final da fase 2 que o Dória instituiu aí, o Dória decretou, né? São 3 fases de retorno, e as escolas estão na fase 3, né? Então, até o final da fase 2, as aulas de instrumento vão ser online. Sobre as aulas de teoria, eu não sei como a coisa vai acontecer. A gente vai precisar conversar, eu com o coordenador, com as outras professoras, decidir o que vai ser feito e fazer, né? Se precisar usar meu computador, minhas coisas aqui em casa, eu trabalho em casa, se precisar ir lá fazer material em vídeo, a gente vai lá fazer. Então a gente está à disposição da prefeitura, né? É uma coisa que eu fico meio amarrado às decisões dos nossos líderes políticos, né? Que muitas vezes são bem intencionados, mas também encontram barreiras, porque quando você fala da esfera política, sempre tem um jogo de interesses que muitas vezes a parte pedagógica está em último plano, né? Então a gente acaba esbarrando muito nisso, não falando mal da política, mas acho que os interesses sempre tem um discurso assim, porque leito de UTI é mais importante que aula de música, né? Sempre tem uma besta para falar isso, né? Então acho que tudo é importante. Esse tipo de comparação ela é muito desleal, né? A cultura é muito importante também, tanto na época de pandemia quanto fora dela, né? Então, continuando a nossa conversa, aqui está escrito assim, né? Os meios, quais meios estão servindo e são considerados fundamentais para que o processo de aprendizagem à distância seja efetivo. Claro, a internet, a gente está fazendo essa live aqui, porque a gente precisa ter uma internet boa, precisa ter um material, o Palito deu um bom exemplo aí, tem as apostilas dele, então você vai seguindo o que está no papel e beleza, né? Mas aí, passando para o Rodrigo agora a bola, diante de tudo que você tem feito aí já, né? O que poderia ser feito aí na sua escola para você mesmo, para melhorar ainda mais a questão da aula à distância? Com a experiência que você já adquiriu fazendo isso, o que pode ser feito para ser uma coisa ainda mais legal? O que você acha que falta, não só da sua parte, mas a parte tecnológica? É claro que investimento, né? Eu tenho uma câmera aqui, ó, essa câmera aqui não dá para usar como webcam. Eu queria usar, mas não dá. Então, assim, esse é um exemplo, né? Comprar uma câmera, interface, como que você pensa isso, assim? Eu acho que a questão na internet é você ter uma boa internet, tanto você quanto o aluno. Acho que isso é fundamental, essa é a primeira coisa, né? Mais até do que você ter uma boa câmera em casa, tal, pela questão do delay, né? Isso já ajuda muito a questão do delay. Se você tem uma boa internet em casa e o aluno também tem uma boa internet na casa dele, assim, né? Acho que os meios, assim, a questão de placa, qualidade, porque há um problema na questão do áudio também, né? A gente só até estava discutindo isso hoje, né? De distorcer o áudio e tudo mais, né? E é óbvio, a gente gostaria que o som passasse limpo, né? Tanto para o aluno quanto, né, para você que está recebendo do aluno, né? E isso é uma das grandes dificuldades, eu acho que está sendo. É a questão do áudio, né? E o pequeno delay que dá, né? Eu acho que melhorar isso eu não sei, ou buscar uma nova plataforma onde o áudio ele consiga processar de uma maneira sem perda, né? Sem perda de tempo, sem perda de qualidade de áudio, né? Porque o vídeo, a questão do vídeo, eu acho que está ok, né? Hoje todo mundo tem um bom telefone, né? Tem uma boa câmera. Agora a questão internet e a questão do áudio é o ponto-chave, eu acho, nessa questão.
é buscar alguma coisa que melhore isso. A gente estava conversando, talvez criar uma central, né? Talvez distribua essa ida e vinda, né? Do áudio e vídeo, né? Isso poderia ser interessante. Você falou isso para mim, né? Que as televisões trabalham dessa forma, tal. E pode ver que a questão do delay numa televisão realmente ao vivo não tem esse problema, né? Agora, isso ainda não chegou numa maneira física para quem dá aula online, né? Você tem que, sei lá, inventar uma placa onde não tem esse decay, né? Eu acho que deve existir alguns aplicativos pagos, né? Que você vai, compra o aplicativo, com uma interface. Então, eu sei isso também, que tem alguns aplicativos que trabalham essa questão do delay, mas um micro delay, do que eu estou pesquisando, falam que sempre vai ter, assim. Só se você tem uma matriz mesmo, né? Não você jogar o áudio e vídeo vai para uma outra central que depois vai mandar, né? A questão do, né? Esses aplicativos é isso, né? E todos eles eu vejo que a interação ao vivo assim, né? Quando você fala, o outro fala, há uma distorção por esse problema. Esse é um dos grandes problemas, eu acho. A questão do áudio, né? O vídeo nem tanto, é mais a questão do áudio mesmo. A distorção, a qualidade que vem, né? Então, a gente tem a dificuldade de, por exemplo, você tem que mandar um playback para o aluno, ou ele abrir um playback da casa dele para ele fazer uma improvisação. Né? E você olhar... Então, eu queria pegar um gancho no que você estava falando aí e citar dois exemplos interessantes. Um deles, a gente já estava falando aí, que é o Mozart Mello. Ele tem uma plataforma de aula toda feita em vídeo gravado, e aí isso permite que o áudio seja com qualidade. O que não é aula online, tá? É um curso em vídeo, é diferente. Exatamente. É uma videoaula. É o curso online, né? Mas não é uma aula real, né? Então, tem um outro cara que está fazendo um trabalho muito bonito e que tem grupo no WhatsApp para discutir os assuntos que são abordados nos vídeos, que é o Sandro Reich, que tem o curso O Segredo da Música. Eu recomendo vocês acessarem para conhecer o trabalho. Claro, eu tenho até um amigo que comprou o curso e está muito satisfeito com o curso. É um curso feito em módulos que estão todos gravados em vídeo, né? O próprio Sandro Reich é o professor. E aí você assiste os vídeos, depois tem um grupo no WhatsApp, você pode perguntar, tirar as dúvidas com ele. E tem também, quando você compra o curso, a possibilidade de você ter alguns minutos com ele online para você tirar algumas dúvidas, né? Isso depois que você teve suas interações com os vídeos num outro momento, né? O que não permite você estar com a guitarra na mão e já tirar a dúvida ali. É uma coisa mais pai bola, porque deve ter um monte de gente que ele tem que atender, né? Seria uma das soluções em relação ao áudio, né? Tentar trabalhar uma plataforma em vídeo, alguma coisa que a pessoa tivesse como ver, e depois entrar em contato com você para tirar aquilo que foi de dúvida dos vídeos, né? E você, Gustavo, o que você fala aí sobre isso? Cara, eu fiz um pouco de tudo, né? Coincidentemente, antes da pandemia, que eu já estava planejando gravar esse material para vender, mandar um salve pro Jaeder Menossi, que tá... E aí, Jaeder, é nóis, bicho. On the fluids, the doctor said, bro. Aí, eu vou ver se dá para vocês verem aqui. Eu já tinha comprado alguns artefatos, né? Coisa simples mesmo, mas, ó, essa parada aqui, eu vou desligar, peraí. Vocês podem ver que eu tô iluminadinho aqui. Eu comprei isso daqui, cara, ó. É um arco de luz, né? E aí eu ponho a câmera aqui nesse bracinho aqui. O meu é um abajur mesmo. Focar. E aí eu tenho três luzes diferentes aqui, né? Ó, tipo, vamos lá. Tem essa aqui, aí eu vou mudando, ó. Tipo, aí tem essa, né? Tem cor mais quente e cor mais fria. E isso daí eu comprei para poder filmar, tal, para não ter que depender de ninguém para fazer nada. Ou seja, eu mesmo filmo, eu mesmo edito e eu mesmo upo, que foi o que eu fiz com a minha plataforma do site. E aí eu acabei juntando uma coisa com a outra, cara. Por quê? Porque o Rodrigo falou da questão do áudio, que é uma coisa que eu também acho que é algo a ser explorado para ver opções. Quando for você, eu falo Pimenta. Quando for o Gentili, eu falo Rodrigo. Para não ter confusão. Mas esse lance do áudio, ele é embaçado mesmo. Inclusive, cara, até agora lembrando aqui, o Rick Furlan é um cara que sempre fez muita live. Ele foi um dos primeiros que começou com isso. E o som dele sempre foi muito limpo. Então,
Então, acabei de lembrar, vou mandar mensagem para ele também para saber o que ele faz. Porque toda vez que ele faz live, tanto o backing track dele, quanto a guitarra dele chega limpo, chega maravilhoso, você consegue entender tudo. Né? Eu lembro que na época, quando ele começou a fazer, ele fazia uns testes e tal, mas ele conseguiu melhorar bastante isso. Mas o que eu faço? Aula com a pessoa, depois a pessoa tem o lance dos vídeos, até que você falou que o Sandro faz lá, que ele pode entrar para assistir os vídeos, e o meu WhatsApp está aberto 24 horas para os caras entrarem em contato comigo. Inclusive, se eu estou falando de algum tema de improvisação com o cara, eu falo para ele, ó, não espera até semana que vem, me manda um vídeo da improvisação, para mim já ir falando com você antes da aula. Se é alguma coisa voltada para a teoria, porque assim, eu tenho um conceito que a teoria, para mim, eu gosto que o meu aluno escreva. Eu acho que a pessoa, quando ela põe no papel o que ela aprendeu, ela guarda aquilo na cabeça bem mais fácil do que só ouvindo e vendo. Então, a formação de acordes, tríade aumentada, tônica, terça maior e quinta aumentada. Tá, tabelinha, completa os 7 tons naturais para mim com as tríades aumentadas. Tira a foto, manda, tá certo. Agora nós vamos pegar aqueles shapes de acorde que você tem desenhado na apostila e eu quero que você reconheça para mim onde está cada um dos intervalos do acorde dentro do shape dele e tal. Então, eu vou sempre passando essa dinâmica para o cara fazer na casa dele e me dar um retorno, né, para mim poder ver antes da aula dele, que está chegando semana que vem, como é que está a evolução dele, tanto prática quanto teórica. Esse desafio da aula online, do áudio, ele é muito grande. Foi igual o Rodrigo falou, eu quero mostrar alguma coisa de improvisação, uma execução de uma frase, uma ideia, e aí eu preciso pôr o backing track, preciso tocar junto, às vezes distorce, às vezes o cara não ouve aqui, todo mundo ouve o backing track, né? E aí entra naquela de, depois da aula eu gravo e mando para você. Então é um trabalho a mais que você tem fora da sala de aula, vamos dizer assim. Então eu acho que é uma coisa que poderia ser explorada mais, não só por nós, músicos, professores, mas também pelas empresas, né, que desenvolvem aplicativos, desenvolvem plataformas. Eu acho que seria bacana os caras pensarem nisso agora, porque é algo que vai ajudar bastante os professores de música aí, cara. Né? Você vê que agora a gente está com bastante live acontecendo, live de banda, né, live de cantores e tal, e você vê que realmente para você ter uma live 100%, tanto áudio quanto vídeo, você precisa ter um investimento, ter um equipamento mais sofisticado, designado para aquilo lá, e é a realidade. Tanto que aqui a Prefeitura de Santa Bárbara está com um edital para lives. Eles vão dar ajuda de custo de R$300, acho que 2.500, dependendo do tanto de pessoas que tem, como vai ser feita a live. Só que daí eu fico imaginando assim, não é o meu caso, mas se eu fosse fazer com Hell's Kitchen, a gente teria que pegar essa ajuda de custo e pagar um estúdio, igual Salinha, a linha americana, que eu acho que ele tem também, poderia ter uma estrutura, não sei, eu acho que teria, para a gente fazer. Então eu acho que é hora da gente pensar nesse lance do áudio, cara, estudar formas de poder fazer a transmissão, porque toda aula online é uma live, só que é uma live privada, né? Então, ver uma maneira de poder... E não adianta, cara, vamos supor, eu gravo todo o conteúdo da aula e mando pro cara. Eu hospedo lá no YouTube, vamos supor, como não listado, só quem tem o link consegue assistir. Mas aí entra naquela, porque muita gente fala, mas pô, se for para aprender assim, eu aprendo no YouTube. A diferença de você ter um professor é se parecer uma dúvida na hora e o cara perguntar para você, pô, por que você está marcando esse acidente aqui como bemol ou como sustenido? Por que você está falando isso? Qual que é o conceito? Mas aí você está ali e fala, não, é isso, 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 isso. O cara assiste a aula pronta, ele vai encher a cabecinha dele de dúvida, ele não vai ter ninguém para explicar aquela dúvida, aí fica mais difícil. Por isso que eu achei legal que você falou do Sandro aí, dele disponibilizar um tempo no WhatsApp para os caras tirarem dúvidas. É o que eu tento fazer também. Fala comigo, qualquer dúvida você me manda vídeo, manda foto e vamos tentando articular. Mas eu acho que tudo é adaptação, né, cara? Então a gente está se adaptando, né, a esse novo tipo de mercado aí, de aula. Os alunos estão se adaptando também. Eu acredito que, pelo que eu estou ouvindo de pessoas, muitas pessoas não vão querer retomar a aula presencial, vão preferir fazer online, porque está em casa, porque está tranquilo, principalmente em São Paulo, igual o Rodrigo falou, que tem toda a logística de se deslocar, às vezes para você ir de um lugar para o outro é um absurdo de tempo que você perde no trânsito. Sexta-feira, 6 horas da tarde. Então, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente está passando por uma fase de adaptação. Muita coisa vai mudar com essa pandemia, até no lado empresarial. Tem empresa que está vendo que o home office é válido, que você pode sim manter funcionários trabalhando em casa que vão produzir. Do mesmo jeito que o público que busca aula de música e os profissionais que oferecem aula de música estão aprendendo
que a gente pode trabalhar mais online. Igual eu falei, como eu já vinha fazendo isso antes, então para mim não foi uma mudança muito brusca, né? Mas eu acho que a gente vai evoluir bastante aí no cenário de equipamento, de aplicativo, de plataforma, de maneiras de se passar material, né? A gente tem N plataformas, a gente tem Skype, a gente tem Facebook, a gente tem WhatsApp, a gente tem YouTube, agora tem esses aplicativos, o Zoom, tem aquele Meeting, tem vários aplicativos surgindo aí. StreamYard, que é o que a gente está usando, né? Esse StreamYard aí que o Pimenta achou, né? Então, eu nunca tinha ouvido falar. Foi conversando com ele falou que não estava conseguindo dividir a tela no Facebook. Eu falei, cara, e se tivesse um aplicativo para já transmitir para o Facebook com a tela dividida? Aí ele deve ter feito aquela pesquisa monstra no google.com lá e deve ter achado esse aplicativo aí, que é uma puta mão na roda também, o Paulo Alves me ajudou bastante com isso. E a gente, na verdade, quando a gente quer aprender uma coisa, né, isso é uma tendência já que não é de hoje, a gente vai no Google, digita, acha muita gente, tem muita bosta também, mas tem muita coisa boa, né, você vai lá no Google ou no YouTube, tem sempre alguém ensinando você a fazer a mesma coisa, pior coisa do mundo, o cara ensina você a fazer, né, então, tudo que você quiser encontrar, desde a coisa mais ridícula até a coisa mais legal, tem lá no YouTube alguém ensinando você a fazer, né? Cara, você pode, no YouTube, no Google, se você procurar direito, você acha até maneiras de se ocultar cadáver, bicho. É bizarro. Mas tem lá os caras ensinando ocultação de cadáver. Então você vê que qualquer assunto tá lá mesmo. Mas sei lá, porra, falando de guitarra, assim, eu já fui aluno de guitarra de muita gente e, porra, tem muito professor que ensina o que você tem que fazer, tudo certinho, né? E tem professor que você vai fazer aula com ele para aprender como não fazer, né? Então é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Isso só muda que um é no computador e o outro não é, né? Então, assim, quem faz o curso, esse é o próximo tópico que eu tinha separado para nosso bate-papo, e para a gente fechar, que é essa ideia de quem faz o curso é o aluno, né? Não é o professor. Eu vou dar um exemplo de uma discussão que a gente teve, porque eu fiz faculdade de licenciatura em música na Unimap, né? E tem muita gente que fez aqui na região em São Carlos, tem gente que fez na Unicamp, e tem gente que fez em outras faculdades e tal. Cada faculdade é diferente, né? E a Unimap, em 2008, que foi quando eu entrei, era uma faculdade, era o primeiro ano de curso de licenciatura em música lá. Então existia um certo receio de que fosse um curso médio e que não desse conta de estar no mesmo nível da Unicamp, que já vinha trabalhando há mais tempo, né? Os professores que davam aula lá na Unimap eram os mesmos professores da Unicamp, quase. Alguns eram de Piracicaba, e aí tinha alguns professores que também eram da Escola de Música Ernest Mahler lá. E no final das contas, quando teve concurso público em Americana, todo mundo que fez a licenciatura em música na Unicamp ficou atrás de mim no concurso. Então, assim, não tem, eu que fiz o curso na Unimap, eu sei as notas que eu tirei, o quanto eu me dediquei, eu já era velho, eu tinha 27 anos quando eu entrei lá, velho perto daqueles que estão saindo do colegial, né? Eu já tinha feito hotelaria, trabalhado com hotel e tal, eu fui fazer faculdade de música com 27 anos. Então, todo mundo estava na minha sala, tava tipo com 18, 19 anos e eu com 27, já com muita bagagem musical nas costas, com outras bagagens na área de administração, eu já tinha algumas matérias, inclusive, que eu dispensei, porque eu já tinha feito na outra faculdade, e assim, eu fiz o melhor que eu podia fazer, eu me dediquei muito, tirava A e B, eu tive 5 Bs, todas as outras médias, tudo A, cara, fui o melhor aluno da sala na faculdade inteira, assim. E isso foi mérito meu, estudei, cara, porque eu queria ser um cara fudido na arte de dar aula de música. Na época, não sei se eu me tornei ou não, quem tem que falar isso são meus alunos. Mas é o que eu queria. Eu queria ser o melhor, não queria ser o número 2, né? Segundo o Schwarzenegger, né? Todo dia tem alguém se matando, estudando, se dedicando para ser alguém, para ser bom, né? E se você não fizer o mesmo, se contente ser o número 2, né? Então eu não me contento, cara, não me contento. E eu queria ser realmente o cara que ia se destacar na área da educação musical, né? E aí acabei tendo a sorte também de ir bem nessa prova do concurso público. Depois em Hortolândia passei também, não foi em primeiro lugar, mas passei. E a vida foi assim.
fazendo Unimap, né? Então, foi só um exemplo daquilo que eu estou querendo dizer, né? Quem faz o curso é o aluno, não é a faculdade, não é o professor. Às vezes tem um professor que nem toca tão bem e tal, mas ele tá direcionando o aluno, e o aluno tá lá, bicho, tá ralando, o cara vai aprender do mesmo jeito que se for o Kiko Loureiro dando aula, né? Nada contra o Kiko Loureiro aí e tal, mas é que esses dias rolou a polêmica que o cara tá cobrando 16 mil reais para gravar um solo de participação no disco de alguém, $500 para mandar um oi para você no Facebook, né? Então é uma coisa meio absurda, né? Enfim, qual que é a diferença de fazer aula com o Rodrigo Gentili e com o Kiko Loureiro? Nenhuma, porque o aluno vai aprender se ele quiser, se ele tiver com vontade, se ele quiser realmente prestar atenção e se dedicar a fazer tudo aquilo que o professor está pedindo, né, cara? O que vocês têm para falar sobre isso aí, Palito, por exemplo? Cara, eu acho que tem duas coisas aí, cara. Tem o lance, é óbvio que a pessoa que está interessada, ela sempre vai fazer muito mais do que uma pessoa sem interesse vai fazer. Então, você pode pegar, vamos pôr aí o Mozart Mello, que é, na minha opinião, o melhor instrutor de guitarra que tem no Brasil. Se você não for dedicado, você não vai aprender nada. Se for dedicado e for numa aula do cara, você já vai sair com a cabeça totalmente diferente de lá, né? Mas eu acho que, assim, a gente tem um lance, cara, que é o seguinte, agora com aula online, com certeza não, mas com aula presencial, e eu falo isso porque eu, quando era moleque, passei por isso, e também eu vejo reclamação de algumas pessoas, eu acho que faz um pouco de diferença, não se o cara é um exímio instrumentista ou não, mas se ele está se dedicando a ensinar também. Veja bem, se o cara chega para fazer aula, ele entra na minha sala de aula, eu passo um conceito pro cara e sai andando para fumar um cigarro lá fora e deixo o cara 40 minutos sozinho dentro da sala, não tem como querer que ele aprenda alguma coisa. E isso acontece muito. Eu posso ter o melhor material do mundo. Eu posso chegar pro cara e pôr o melhor material do mundo na frente dele, um material que o Satriani escreveu à mão, e colocar na frente dele. Se eu deixar o cara sozinho e sair para fumar um cigarro, comer uma coxinha, fazer um... Cara, ele não vai aprender, né? E eu acho que o grande desafio do professor de música hoje é entender a necessidade do aluno. A gente tem aquela escola mais erudita, aquela escola mais conservadora, né, que vem trazendo todo aquele sistema de ensino musical que já está sendo acumulado de anos e anos, que eu não estou criticando, tá? Eu estou dizendo o que é o material. Só que você tem pessoas hoje em dia que querem aprender música, mas não dessa forma. Eu vou dar um exemplo. Quando eu fui fazer aula com o Mozart, eu perguntei para ele sobre faculdade de música, né? Ele tinha na época que eu fiz aula com ele, era numa casa, ali perto da Teodoro Sampaio, ali, que era um sobrado amarelo, e ele dividia junto com outro profissional lá, que eu não lembro o nome, que também tinha as turmas dele que ele dava aula. E nesse dia o Mozart chegou, a gente ficou ali na recepção conversando, eu perguntei para ele, ele falou, o cara ali é formado, depende da sua ambição. Você quer seguir a vida acadêmica? Você quer ter um concurso público? Enfim, você quer tocar numa orquestra? Você quer tal? Você quer se dedicar à guitarra da mesma forma que eu me dediquei? Eu não fiz faculdade de música. Eu me dediquei a experimentar a guitarra. Como ele sempre fala, a guitarra é um instrumento harmonicamente inexplorado. Então ele considera que o que ele está fazendo com a guitarra na parte de harmonia são experimentos, pesquisas, como um cientista faria com qualquer tema. Então acho que assim, a gente tem duas coisas nesse detalhe. O professor tem que ser dedicado e o aluno tem que ser dedicado. Não importa se o cara está escrevendo no caderninho ou se o cara tem um livro que foi publicado pela editora Abril que ele usa para dar aula. Se ele não tiver dedicação em ensinar, em tentar entender quais são as dificuldades do aluno, às vezes na mesma matéria, a dificuldade de um é a mão direita, no outro é a mão esquerda. A dificuldade de um cara, às vezes, é executar o acorde, mas ele entende a formação do acorde. A do outro é entender a formação, mas ele executa bem. Eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes o cara chega para fazer aula com você, ele tem uma prática fodida. Pô, cara, eu fui dar aula isso há mais de 10 anos atrás, quando eu tinha escola no centro, chegou um rapaz de 14 anos que tocava Dream Theater dando risada, olhando para cima. Mas ele não sabia nada do que ele estava tocando. Ele não sabia nenhuma escala, ele não sabia nenhum acorde, ele não sabia o que era harmonia, ele não sabia nada. Ele falou, cara, eu tô vindo aqui porque eu não sei o que eu faço. Eu quero aprender a dar nome para essas coisas, eu quero saber o que eu estou fazendo. Então você vai agir de uma forma com esse cara.
O cara que chega lá sem prática, mas tem um estudo, vamos supor, um cara que estudou piano a vida toda, conhece todos os conceitos, mas ele quer aplicar técnica na guitarra. Então a sua abordagem tem que ser outra. Você tem que fazer ele passar aquele conhecimento que está guardado na cachola para o instrumento. É uma outra visão, uma visão espelhada do primeiro caso que eu dei. Então acho que é o lance da preparação. É óbvio. Eu acho que é assim, cara, pesquisa de mercado. Quando eu comecei a dar aula, quando eu era molecão ainda, eu fui perguntar para todo mundo que eu conheci que tinha aula. Cara, o que você gosta na sua aula, o que você não gosta? Ah, eu gosto disso, acho que aquilo lá não é legal. Aí você, ah, cara, eu acho que isso aqui é legal, aquilo lá não é. Beleza. Aí o Ticão, que é um puta de um baixista também, que era meu sócio na época, chegou para mim, eu vi ele estudando um dia, ele tinha feito aula com aquele baixista Zuzu Monsauer, aí de São Paulo, né? Ele tinha feito muito tempo de aula com esse cara, e ele tinha umas fitas cassete, com os backing tracks que ele usava durante o curso, com os exercícios que o Zuzu passava para ele, ele já tinha um backing track numa fita cassete, num CD, para ele poder estudar. Aí eu falei, cara, e se eu fizesse isso também? Foi aí que eu comecei a digitalizar meu material. Eu comecei a pegar backing tracks, construir os exercícios pensando nos backing tracks, para mandar para o cara já ter aquele MP3 e treinar em casa. Foi um novo conceito que eu aprendi. Então, assim, são vários fatores, mas eu acho que o ideal é o aluno ser dedicado e o professor ser dedicado. E eu acho que o professor também pode explorar coisas para tornar o trabalho dele mais agradável. Em vez de eu ficar numa aula de 1 hora, ficar 20 minutos escrevendo, por que eu já não tenho material pronto? Né? Eu lembro que eu fui ver uma aula de marketing, numa feira de música que tem em São Paulo, que não é Expo Music, que é uma feira voltada para o ensino musical. Eu fui com a minha esposa, porque na época ela estava cursando pós-graduação em ensino musical, então a faculdade dela foi, eu fui junto. E ele falava o seguinte, cara, a gente está vivendo, isso foi em 2018, a gente está em 2018, o WhatsApp está dominando, você já tem um material em PDF pronto de apresentação do seu curso para mandar pelo WhatsApp? Entendeu? Você já tem um cronograma para passar para o seu aluno em PDF para mandar pelo WhatsApp? Eu lembro que ele disse isso, hoje todo mundo quer tudo fast. Ninguém quer esperar muito. O cara, ele não quer ficar com aquela coceirinha de, ó, ele escreveu isso, o que será que ele vai escrever semana que vem? Quando você apresenta a apostila pro cara, o cara já vê tudo que vai ser visto ali. Ó. Você já apresentou o cronograma pro cara. Agora nós vamos caminhando dessa forma. Então o cara compra o teu curso já sabendo que ele vai aprender ali. Né? Então, assim, ó, o cara vai fazer, eu vou fazer a apostila 1 do palito com ele, porque na apostila 1 eu vou aprender isso. Beleza. Palito, eu quero fazer aula com você, mas eu quero a apostila 2, porque na apostila 2 eu vou aprender isso. Olha, eu quero a apostila 3. Palito, eu quero fazer aula com você, mas eu quero um assunto específico. Eu gostaria que você montasse uma apostila para mim. Então, aí eu volto naquilo que eu falei no começo. É a gente utilizar a tecnologia a nosso favor hoje, porque eu acho que o músico é uma raça teimosa, principalmente aqueles que cresceram nos anos 80 e 90, que não dá o braço torcer para a tecnologia, né? Eu queria fazer uma brincadeira ainda, porque hoje a molecada que está estudando, eles estão confinados em quarentena, né? Mas eles têm internet. E a gente nos anos 80 e 90 lá que não tinha, cara? Que você tinha que ir na banca comprar uma guitar player, uma cover guitarra, pagar para fazer aula e uma vez por semana, e eu lembro até hoje, colocava a guitarra na costa, pegava o busão, pá. Eu e o Rodrigo era revistinha, aquelas branca e preta ainda, de cifra, né? Então, assim, eu acho que tá todo mundo com a faca e o queijo na mão, cara. O aluno tá com a faca e o queijo na mão, o professor tá com a faca e o queijo na mão. Eu acho que nessa fase de adaptação, muita gente vai se descobrir nesse lado digital aí. Isso é ótimo, isso é bom, porque todo mundo vai poder trabalhar para o mundo inteiro, não só para a cidade onde mora, né? Aproveitar a tecnologia para isso, mas é isso. O professor estando comprometido e o aluno estando comprometido também, não tem como dar errado. Agora, se algum dos dois estiver descomprometido, com certeza não vai dar certo. É isso que eu penso. Isso é verdade. Eu acredito Rodrigo, muito nisso. A ideia aqui, ó, que eu tinha passado para você no programa é: a frase é a seguinte: quem faz o curso é o aluno e não o professor. Qual a sua opinião? Então, eu acredito que o aluno, ele constrói o caminho dele. Acho que ninguém conhece melhor ele do que ele mesmo. Então, assim, o que é bacana, na minha opinião, assim como didata, né, é o professor saber olhar o cara, né, saber tirar o melhor do que aquele cara pode fazer. E aí sim traçar um caminho. Por isso que, às vezes, essa concepção de aula antiga, né, conservatório, por exemplo, né, tem
passos, né? O cara só aprende, para aprender tríades, ele tem que primeiro saber intervalos, para depois entrar em tríades. Aí ele primeiro tem que saber... Mas, por exemplo, o cara ele gosta de tocar mais MPB. E aí existe essa questão da urgência, né? As pessoas têm uma urgência hoje, e não é só criança, eu percebo isso no geral mesmo. Pela tecnologia, por tudo que a gente tem, né? Então o cara quer tocar MPB, então por que você vai passar em tríades? Você já não pode entrar em tétrades, por exemplo, né? Tô dando um exemplo, e já começar a ver músicas com o cara, que o cara já tem vivência, né? Do que fazer um caminho todo. Embora eu até gosto do caminho, acho que é interessante, organiza bastante o raciocínio, né? Mas eu acho que é interessante o professor saber ler o aluno, você saber enxergar o aluno, você saber ver, ó, esse cara ali, se você traçar um caminho bem didático, esse cara dá certo, esse cara já não. Esse cara você tem que ir aonde ele vai trabalhar melhor, né? E saber enxergar cada aluno. E eu acredito muito que o aluno faz mesmo. A gente é só um condutor da coisa, né? Eu acho que quem sabe melhor o que ele quer é a própria pessoa, né? Isso é inevitável, né? E aí Eu falo sempre isso, né? Vocês trabalham com aulas mais individuais, né? Comigo é um pouco mais complexo, porque eu entro na sala, tem 40 pessoas, tem gente que toca trompete, um cronograma mais, né? O cara toca trombone, o outro toca trompete, o outro toca baixo, a outra canta, o outro curte black metal, o outro que tá sentado do lado dele é da Igreja Assembleia de Deus, aí mistura todo mundo, né? Aí eu tenho que fazer um curso para todo mundo ali, né, na lousa. E aí eu falo para ele o seguinte, falo, cara, você não tá fazendo curso de música para aprender música, para conhecer a música. A música vocês já conhecem, cara. Vocês estão aqui porque vocês já conhecem ela, vocês já sabem aquilo que ela faz vocês, de certa forma, sentirem, e foi ela que trouxe vocês até aqui. Mas você veio aqui para se conhecer. E aí, se conhecendo, você sabe melhor o que você pode fazer com a música. Então, essa é a ideia que eu passo na sala de aula, porque aí a pessoa vai olhar mais para ela vai ver os potenciais que ela tem de coordenação motora, de capacidade intelectual, de percepção auditiva, de capacidade vocal, vai trabalhar com isso, vai cantar bastante, vai fazer exercício de percepção de intervalos, vai ler o conjunto, vai tocar o instrumento, vai fazer solfejo, enfim, fazer de tudo um pouco para se conhecer, e aí depois que ela sair da escola, ela vai se conhecer um pouquinho melhor. E com esse conhecimento que ela adquiriu sobre ela mesma, ela vai poder tocar um pouquinho melhor também, porque ela sabe, é que nem sei lá, a gente é um aparelho que não vem com manual de instrução. Eu comprei uma máquina de lavar o quintal aqui, ela veio com manual, cara. Então eu olho ali, cara, bota a mangueira lá, tá tudo facinho, cara, tudo desenhado, sem caixa, tal, bom, espirra água, tá tudo certo. Só que a gente não tem manual, né? É uma coisa meio que você vai aprendendo na marra, né, meu? Eu eu acho que o professor de música ele passa conceitos. O aluno ele tem que pegar os conceitos. O que ele vai fazer com esse conceito, aí ele sabe melhor que ninguém, igual o Rodrigo falou, né? Mas é complicado, cara. É aquilo. Eu acho que o Rodrigo falou tudo, é entender o aluno e saber caminhar junto com ele da forma que ele vai ser mais produtivo, né? Do que ficar tentando impor coisas para ele que vão reduzir o aprendizado dele e também vão tirar um pouco da vontade. Pô, você ficar falando de formação de acorde para um cara que só quer tocar metálica, ele vai mandar você para... Entendeu? Ô, Palito, eu tô aqui para aprender a tocar metálica, cara. Eu não quero saber de acorde com sétimo e nono. Eu quero fazer esse riff aqui, bro. Ó, quero tocar aquele solo lá. Beleza. Aí vem a tua criatividade, né? Você pegar, passar a música pro cara e falar, ó, tá vendo isso aí que você tá fazendo aí? Ó, isso é uma pentatônica, cara. Isso daí é tal. Você tá vendo esse power chord aí? Você tá vendo como que ele modulou agora? Mas é sempre seguir o caminho do aluno, até porque a gente é funcionário, né, quando dá aula particular. O aluno tá te pagando. Ele vai falar o direcionamento que ele quer. Então a gente é um empregado trabalhando com o cara. A gente tem que fazer, suprir as expectativas dele, né? É diferente de você ser um professor de uma escola estadual de história e chegar e falar, ó, vocês vão aprender agora a Revolução Francesa. Se você não quer, sai da sala. Eu vou dar zero, você não vai passar de ano. Mas eu sempre pensei como você, quando eu dava aula particular, eu tenho essa biblioteca aqui atrás, ó. Tem mais um armário aqui do lado, se eu virar aqui, dá.
assim, Opa. começava o primeiro dia de aula, fazia uma entrevista, nem dava aula, né? Ficava só conhecendo o cara para ver o que o cara queria. E aí, durante a semana, antes da próxima aula, eu montava uma apostila baseada em tudo aquilo que ele me falou. Eu pegava um trechinho daquele método do Jim Gleason, um trechinho daquele outro do Steve Vai, uma tablatura aqui do Smoke Underwater, não sei o quê. E aí vai, né, montava a apostila e falava, isso aqui, esse mês aqui você vai ver isso aqui. Né, sempre baseado nessa conversa do nosso patrão, né, que é o aluno, que está falando. Eu tenho um aluno, ele tem 12 anos agora, ele chama Breno. Ele começou a fazer aula bem novinho. Aí chegou no ponto da gente começar a improvisar em blues e tal, e eu vi que ele não estava curtindo. Eu falei, pô, bicho, mas você não quer solar, você não quer improvisar? Palito, meu negócio não é solar, cara, eu curto fazer base. Cara, é difícil você ouvir um garoto de 12 anos que está começando a tocar guitarra falar isso. Todo mundo quer solar, todo mundo quer ser o mouse. Não, ele quer fazer base. E aí eu comecei a direcionar o estudo dele mais para o lado harmônico. E ele é outro cara, ele é muito mais feliz fazendo aula hoje do que ele era quando eu queria impor para ele improvisação e tal. Então é exatamente isso. Eu acho que nós três conseguimos resumir o que é a parada mesmo. É dar atenção maior para o aluno, ver o que ele quer, caminhar junto com ele, fazer o possível para nessa caminhada conseguir assessorar ele da forma que ele deseja, que ele esperava quando ele te procurou, né? E uma coisa interessante... fechar, então, já está com uma... O Rodrigo vai falar alguma coisa. Fala aí, Rodrigo. Não, eu ia só falar interessante, às vezes, é trabalhar como incentivo, né? Sempre. Você sempre trabalhar a questão do incentivo, né? Para a parte da didática, né? Acho que isso é fundamental. Você está sempre incentivando o aluno, né? Então, por isso que ele é o condutor, não tem nem como, né? Legal, para a gente fechar aqui, são agora 1h20 de live. Queria que você falasse, Rodrigo, como que você está se virando na parte artística aí? Você parou de fazer show e está vendendo seu trabalho, né? Como é que faz? Quem quiser fazer curso com você, onde que tem que entrar, quanto que custa, como que é? Vende seu peixe aí. Então, eu estou dando as aulas online, né? Eu trabalho com produção também. Se alguém quer conhecer meu trabalho, pode ser pelo Facebook, né? Ou pelo meu WhatsApp, no número 991262601. Espera aí, eu falo devagar que eu vou digitar no comentário aqui. É 011, né, o Rodrigo? Seu celular. 011. Tá, 011, fala o 9. 991262601. Então, quem está interessado em aula de violão, de guitarra, né? Eu estou aí disponível, estou com as aulas, trabalho com produção musical também, né? Hoje em dia estou fazendo tudo aqui, estou trabalhando meio remoto, assim, né? Então, algumas coisas de produção musical você consegue resolver tudo, mas um vocalista precisa cantar, tem que ser ele. Então, tem essa questão, né? Que as coisas estão se propagando, né? Mas quem quiser ou acessar o meu Face também, dar uma olhada lá, mandar mensagem box, né? E conhecer um pouquinho do meu trabalho. Eu tenho a Efeito Catarse, que é uma banda de som autoral rock pop, né? E estou trabalhando com produção e aulas, né? E aí estou com o trabalho com Pimenta aí, estamos fazendo isso deu um start aí para a gente fazer 2 trabalhos que tá. Quanto que custa para fazer aula com você, Rodrigo? Quanto é o valor? Então, a aula online aqui eu estou cobrando R$70 por aula, né? Aí depende, as aulas particulares são outro preço, assim, depende do bairro, tudo, né? Isso eu cobro por aula, R$70 por aula. E aí fecha um pacote ou é individual, pagamento por aula individual? Então, eu fecho o pacote ou a aula individual, avulsa mesmo. Se a pessoa quer só fazer uma aula, né? Aí é mediante ao acordo entre ambos, né? É assim que eu trabalho, mas até uma aula só também eu atendo, não fecho só pacotes de mensal, nada. Mas já voltou alunos mensais aí, tudo mais, né? Nesse esquema da Covid. Você tinha algum show marcado que você precisou desmarcar? Não, show não, cara. Eu tava sem show. Tô terminando um disco aí, também lá com o Thiago Bianchi, lá do Noturno. E por enquanto o show não tava com nada marcado, não. Não tinha nada em vista, não.
Só com produção, em 2 produções, né? Vai, Palito, vende o peixe. Bom, galera, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu estou aí no Facebook, Instagram e YouTube como Gustavo Palito. O pessoal também pode acessar o trabalho da minha banda Hell's Kitchen no www.hellskitchenbrasil.com ou no YouTube, canal Hell's Kitchen Brasil, ou no Facebook, Hell's Kitchen Brasil, ou no Instagram, Hell's Kitchen Oficial, tá? Eu trabalho com aulas aí, com pacotes ou avulsas, né? Mas eu tenho pacotes aí dependendo da quantidade de aula que a pessoa quer fazer por mês, e também cobro por aula avulsa, dependendo do que a pessoa quer aí. Quem quiser fazer aula de guitarra, violão ou harmonia, pode me procurar aí pelo Facebook ou Instagram, ou também pelo meu WhatsApp 019 99391 1738, ou pelo meu e-mail gustavopalitoguitarra@gmail.com. A gente bate um papo, se conhece um pouco do meu material, eu te explico como que a gente vai trabalhar, e se tiver tudo ok, a gente fecha aí para começar os trabalhos. Queria agradecer Repete o WhatsApp, por favor. 19 99391 1738. Tá no comentário aí, quem estiver assistindo, pode ir lá, que aí já dá para... Agradecer ao Pimenta pelo convite, pelo espaço aí, muito obrigado, foi um papo muito bacana, acrescentou muito aí para mim. Queria agradecer o Rodrigo Gentili também, dizer que foi um prazer te conhecer, cara, tá? Tamo junto, obrigado também pela parceria. E é isso, né, a música nos apresentando novas amizades, nos colocando em novos ciclos, e é isso aí, espero que toda essa situação passe rápido, que a gente volte à normalidade rápido, e que todo mundo saia bem dessa aí, se Deus quiser. Valeu, obrigado, Palito. Obrigado você por ter aceitado aí o convite. Rodrigo Gentili também, obrigado. E vendendo meu peixe aqui, eu tenho o Pepper Studio, estou fazendo as minhas produções, né? Cada produção tem um preço. Se o cara é meu amigo, é um preço, se não é, é outro preço, né? Então, já converso por aí. Mas assim, eu trabalho com aulas dentro das prefeituras, né? O meu ganha-pão vem das prefeituras, porque eu sou concursado, mas eu tenho um curso que eu estou ministrando, que é um curso particular, e esse eu gostaria de divulgar, que é um curso de produção musical online. Pode ser feito também presencial. Eu já recebi aqui clientes de Paraty, por exemplo, do Rio de Janeiro, passaram o fim de semana aqui dormindo no hotel, no sexta, sábado e domingo, 8 horas por dia no estúdio. A gente fez um curso intensivo aqui de produção. Esse curso custa R$ 1.600, está incluso todo o material didático, os programas instalados, toda a instrução de como fazer uma captação, como fazer uma boa mixagem, uma masterização, e já fica incluso também a gravação de uma música no curso, né? Você sai daqui já com uma música para você poder lançar o seu single, fazer um clipe, né? Muito bem produzida, já incluso nesse valor, né? O valor pode ser parcelado em 4 vezes, né? Um valor até bem modesto em relação aos outros cursos desse tipo de informação que eu tenho visto por aí, tá? Fora isso, obrigado a todo mundo. Tenho também as bandas que eu toco, né? Que a banda Relíquia está fazendo um tributo ao King Crimson, que ia rolar com a Orquestra Sinfônica. A gente vai fazer provavelmente isso em 2021, com o maestro da Orquestra Sinfônica de Americana no Teatro Municipal, quando reabrir tudo. Vai rolar 13 músicas do King Crimson com a Orquestra Sinfônica e Banda Municipal, todo mundo junto. Vão ser tipo 90 músicos tocando King Crimson. Vai ser bem legal. E a gente pretende também tocar em alguns lugares, inclusive aí em São Paulo. Provavelmente no Café Piu Piu vai rolar uma jam aí com o pessoal que faz Rush Cover. E Yes Cover, acho que você conhece o Roger, que canta aí em São Paulo, né? Umas bandas no Rush Cover. É um cara que já é amigo do Maurício Caramal. Parece que vai rolar a gente tocar lá em São Paulo também. Fora isso, tem minhas produções aqui. Eu tô sempre pensando em o que eu vou fazer agora, né? Porque eu acabei de lançar um disco. Eu virei essa página assim daquele álbum que foi bem... foi um sacrifício de fazer. Agora eu tô meio sem saber o que eu vou fazer, né? Esse convite do Jaeder aí, não sei se o Jaeder tá assistindo, me deixou bem animado, ao mesmo tempo preocupado, né, cara? Porque assim, eu sempre me senti incapaz de tocar com o Jaeder, né, cara? Porque o nível dele é... Assim, ele me falou uma coisa esses dias que eu achei bem interessante, assim, o tamanho do sarrafo
é você que decide, né? E por incrível que pareça, o sarrafo, para mim, sempre foi ele, assim, como guitarrista, como compositor na área do rock. Eu, quando era moleque, eu ia no show do Javali lá, do Mystical Horn, eu ficava babando, assim, dele tocando, querendo um dia tocar com ele, ou tocar como ele, né? Hoje em dia ele tá me convidando para fazer um trabalho junto, é uma realização, assim, de mais um sonho, né? Além da gente ser amigo, a gente teve vários capítulos na vida, mas hoje a gente é bem amigo, a gente conversa bastante, aprendo muito com ele aí, um abraço aí, Jaeder. E é isso, né? Acho que entre os cursos e a carreira artística, o que fica é esse sentimento de saudade de todos vocês, aí, de estar junto, de tocar, né? O Palito já toquei também com o Hell's Kitchen ao vivo uma vez, ia fazer mais uma, a gente não sei o que rolou, acho que foi desmarcado também por causa Foi disso. por causa da pandemia, né? Foi um evento que foi desmarcado por causa da pandemia. Agendado de fazer mais uma jam aí com o Hell's Kitchen, que é sempre um prazer, pode chamar quando precisar, eu vou estar sempre aqui, se eu puder eu vou estar junto, tá? E o Rodrigo também, cara, quando for fazer mais vídeos, e quando você vier aqui, sua família acho que ainda é de Americana, né? Quando você vier para cá, avisa, dá um pulo aqui em casa, tomar um café, deixa só passar essa fase mais preocupante aí, vamos se encontrar. Beleza? Acho que podemos encerrar, né? Se quiserem se despedir das pessoas que estão assistindo, fica à vontade aí, Palito. Galera, fica com Deus, tudo de bom, boa noite a todos, bom fim de semana. E é isso. Tamo junto. Valeu. Galera, foi demais. O papo. Boa noite. Até a próxima. Valeu, obrigado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Palito. Até a próxima aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.